Fala galera, beleza? Aqui é Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre fração geratriz. Bom, para que vocês possam entender melhor sobre este tema, aqui vai uma definição mais exata. Bom, uma fração geratriz é uma fração que quando eu divido o numerador pelo denominador, eu dou origem a uma dízima periódica. Uma dízima periódica é um número decimal infinito, onde este número decimal ele possui uma sequência de números repetidos ordenadamente. Bom, para que vocês possam entender sobre fração geratriz e dízima periódica, aqui eu tenho um exemplo envolvendo os dois termos. Aqui eu tenho um número decimal, 0,22222. Quando eu tenho um número decimal onde eu tenho um número que se repete várias vezes infinitamente, eu digo que este número decimal é uma dízima periódica. E que para que eu possa representar esta dízima periódica de uma forma mais exata, eu faço a seguinte forma. Aqui eu tenho o número 0,22222. Você pode notar que o número 2 ele se repete infinitamente. Então, para eu representar este número decimal como uma dízima periódica de forma exata, eu pego o número 2 e eu coloco um traço em cima dele, pois o número 2 ele se repete várias vezes. Então, irá ficar desta maneira, 0,2 com um traço em cima. Esse traço significa que o número 2 ele vai se repetir infinitamente. Aqui no caso 0,22222. Bom, e uma dízima periódica ela pode gerar uma fração geratriz, onde essa fração geratriz de origem trará uma dízima periódica. E a fração geratriz de 0,2 é 2 nonos. Bom, eu irei explicá-los como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz nas próximas aulas. Nesta aula eu vou mais ou menos introduzir o que é uma fração geratriz e também o que é uma dízima periódica e os exemplos de dízimas periódicas. Aqui eu tenho o segundo exemplo. Aqui eu tenho o número decimal, 0,44444. Você pode notar que o 4 ele se repete infinitamente. Então, sendo que este é um número decimal e um determinado elemento se repete várias vezes, então, infinitamente, eu posso dizer que este número decimal é uma dízima periódica. E para representar essa dízima periódica de uma forma mais exata, eu devo identificar o algarismo que se repete várias vezes. Aqui no caso, só o 4 se repete várias vezes. Então eu vou colocar um traço em cima do 4. Desta maneira, 0,4 com um traço em cima. Esse traço significa que o 4 ele se repete várias vezes infinitamente. E 0,4, que é uma dízima periódica, eu posso representar por uma fração geratriz que deu origem a esta dízima periódica, que é 4 nonos. Bom, aqui eu tenho o último exemplo. Aqui eu tenho o número decimal, 0,25252525. Você pode notar que este número decimal ele é infinito e ele possui dois números se repetindo, dois números diferentes que se repetem, o 2 e o 5, ou melhor dizendo, o 25. O 25 ele se repete infinitamente. Então, se ele se repete infinitamente e ele é um número decimal, então ele é uma dízima periódica. E para representar este número decimal em uma dízima periódica mais exata, eu pego os números que se repetem, aqui no caso o 2 e o 5, e eu coloco um traço em cima deles. Desta maneira, 0,25, com um traço em cima. Esse traço significa que o 25 ele vai ser repetido várias vezes infinitamente, que no caso é uma dízima periódica. E eu posso representar uma dízima periódica pela sua fração geratriz, que deu origem a esta dízima periódica, que no caso é 25 sobre 99. Bom, aqui vocês podem ter entendido que uma dízima periódica é um número decimal onde ele é infinitamente e que ele possui uma ordem de números repetidos. Pode ser 1, 2, 3 ou 4 números diferentes repetidos. E que eu posso representar este número decimal, que é chamado de dízima periódica, por um número decimal onde eu colocarei um traço sobre os algarismos que se repetem. E uma fração geratriz é uma fração onde, se eu dividir o numerador pelo denominador, irá gerar um número decimal, ou seja, uma dízima periódica. Bom, para você calcular uma dízima periódica através de uma fração geratriz, há duas maneiras, ou seja, uma fração geratriz é formada a partir de uma dízima periódica. Ou seja, a partir de uma dízima periódica, eu posso formar a sua fração geratriz. No caso, possui duas dízimas periódicas, que são dízima periódica simples e dízima periódica composta.
Bom galera, aqui nesta aula eu exemplifiquei um pouco sobre o que é fração geratriz e também o que é uma dízima periódica. Nas próximas aulas eu vou ensiná-los como calcular uma dízima periódica transformando ela em sua fração geratriz de origem, uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!